Prótese de quadril. Atendimento por telemedicina de pacientes com indicação de prótese de quadril e joelho. Um equívoco que deve ser proibido ou uma revolução que deve ser incentivada? É o que veremos a seguir. Olá, meu nome é Lucas Tudium, sou médico ortopedista, cirurgião de quadril e esse é o canal da Ortopedia Científica. Século XXI, ano de 2022, e os pacientes continuam enfrentando problemas quanto ao entendimento de seu diagnóstico, do prognóstico da doença, do tipo de tratamento definitivo e também nas prescrições médicas. É a conclusão que chegaram os autores do primeiro estudo que trago para vocês, um estudo brasileiro que questionou o conhecimento que os pacientes possuem das prescrições médicas após consultas em postos de saúde. Nesse estudo, 111 pacientes catarinenses foram entrevistados. 70 deles questionados imediatamente a consulta médica realizada em uma unidade do SUS. Foram realizadas perguntas a respeito do nome dos medicamentos prescritos, para que servem, qual a dosagem a ser tomada, o tempo de tratamento e possíveis efeitos adversos. Os resultados demonstram que 17% dos pacientes possuem conhecimento regular a respeito da prescrição médica, enquanto que 65% demonstram conhecimento insatisfatório dos medicamentos orientados, ou seja, mais de 80% desses pacientes saem desinformados da consulta médica presencial. O estudo também demonstrou que o tempo médio de consulta presencial para esses pacientes foi de aproximadamente 6 minutos. A conclusão do estudo é que mais de 80% dos pacientes possuem informações inadequadas da prescrição médica realizadas em consultas de aproximadamente 6 minutos, um tempo também inadequado. E é nesse cenário que vemos o surgimento e a evolução de uma nova tecnologia na assistência médica: a telemedicina. Esse fenômeno, em grande parte, é explicado pelo avanço nas tecnologias digitais, incluindo internet de alta velocidade, novas plataformas de videoconferência e disseminação de smartphones de alta tecnologia. Apesar do aumento do interesse, nos Estados Unidos, menos de 10% dos pacientes em geral fazem uso da telemedicina. E houve, no ano de 2017, menos de 10 atendimentos a cada 1.000 médicos norte-americanos. No entanto, após o surto da pandemia de Covid-19, a demanda pelo uso de serviços de telesaúde cresceu dramaticamente. Em várias especialidades médicas, a telemedicina já está consolidada, mas qual será a eficiência desse tipo de atendimento médico para pacientes com indicação de prótese de quadril e joelho? Tendo em vista que são pacientes mais velhos, como será a familiaridade deles com novas tecnologias, sejam elas o próprio computador ou o celular smartphone? Será que esses pacientes conseguem fazer uma consulta remota através de uma plataforma digital? O que os pacientes pensam a respeito dessa nova modalidade de atendimento médico? Essas foram as dúvidas do segundo estudo que apresento, um estudo americano, que contou com 189 pacientes. O desenho do estudo foi tipo transversal, ou seja, nesse caso, um inquérito com questionamentos a respeito da telemedicina, realizadas em apenas um momento, de forma não continuada e sem intervenção, como nos ensaios clínicos randomizados. Esses estudos transversais são importantes guias para a tomada de decisões no setor de planejamento da saúde. Eles exigem menos recursos financeiros e podem ser realizados mais rapidamente que estudos tipo coorte ou caso-controle. Nesse estudo americano, o levantamento das informações foi feito através de ligações telefônicas aos pacientes entre março e junho de 2020. Todos os pacientes eram adultos maiores de 18 anos. Em relação aos resultados, 90% dos pacientes referiram utilizar a internet com frequência. 95% dos pacientes referiram que possuem ao menos um dispositivo com capacidade de realizar videoconferências e 76% referiram que participaram de ao menos uma videochamada no último ano. Quando questionados a respeito do método preferido de consulta, 83% referiram o atendimento presencial e somente 17% referiram o teleatendimento. Benefícios da telemedicina referidos pelos pacientes foram os seguintes: 88% dos pacientes referiram a não necessidade de deslocamento para a consulta. Já 66% dos pacientes referiram a redução das despesas para a realização do atendimento presencial. Já as preocupações em relação à nova tecnologia foram a diminuição da conexão médico-paciente para 54% dos pacientes e o menor nível de atendimento médico para 33% dos entrevistados. Os autores concluem que
a maioria dos pacientes submetidos à prótese de quadril e joelho tem acesso e é capaz de utilizar as tecnologias necessárias para o atendimento de telemedicina. No entanto, os pacientes ainda preferem consultas presenciais devido à preocupação de que não estabelecerão a mesma conexão médico-paciente e de que não receberão o mesmo nível de atendimento na telemedicina. Apesar dessas limitações, os pacientes observam benefícios claros, como reduzir o tempo de deslocamento e os custos para comparecer às consultas presenciais. Se existe algum grau de discordância entre os pacientes quanto ao uso da telemedicina, existe também no meio médico. Muitos médicos afirmam que a limitação para a realização do exame físico prejudica demasiadamente o teleatendimento. Mas por que será que tantos médicos estão aderindo à telemedicina? E a resposta é simples: os pacientes querem consumir esse tipo de serviço. Eles pagam pelo convênio médico e gostariam que houvesse disponibilidade desse produto. Existe a procura espontânea. Dessa forma, a disponibilidade médica é apenas uma reação natural de mercado. Atualmente, eu tenho realizado, em média, 10 a 20 teleatendimentos por semana. Muitos pacientes que atendo na telemedicina marcam consulta no intervalo de seus respectivos trabalhos, às vezes no horário do almoço até, pois a rotina e os compromissos não abrem margem para consultas presenciais. Outros pacientes moram no interior e não têm a disponibilidade de médicos especialistas na região, ou simplesmente não sabem qual especialista consultar. Não posso esquecer do paciente que faz a consulta deitado na cama por estar sofrendo de uma dor insuportável, sem condições de deslocamento para uma consulta presencial. Há o paciente que já tem diagnóstico definido, exames realizados e tratamento proposto por algum outro médico e solicita apenas uma segunda opinião. E também há aquele paciente que ficou em dúvida quanto às informações passadas pelo seu médico, como no primeiro estudo do vídeo, em que mais de 80% dos pacientes estavam desinformados ou tinham orientações inadequadas quanto à prescrição médica, realizadas em consultas de apenas 6 minutos. Independente da causa que levou o paciente à consulta médica e do método de realização da mesma, o mais importante é a espontaneidade da demanda. Simplesmente o paciente quer consumir esse serviço. Conforme a queixa dos pacientes durante a anamnese ou alterações em exames complementares, a consulta presencial se faz obrigatória para a realização de exame físico. No entanto, a maioria dos casos é solucionada no próprio teleatendimento. Não é somente uma mudança, e sim uma revolução. Demonstra ser uma ferramenta definitiva à prática médica. Pode-se dizer que é um trem que está para partir e dificilmente esperará por médicos pouco afeitos à tecnologia, porém muito resistentes a mudanças na profissão. Tentativas de regulamentação e entraves são comuns, porém cada vez menos frequentes. Tais medidas são vendidas como proteção às pessoas, quando na realidade parecem não passar de uma tentativa de reserva de mercado. A tendência, na minha opinião, é um aumento da competição entre convênios médicos pela melhor prestação desse serviço. Da mesma forma, será observada uma crescente competição entre médicos pelo melhor custo-benefício entre a qualidade do serviço prestado e o preço particular exercido. Finalmente, o problema parece não ser o método, e sim os personagens da situação. Se mesmo em uma consulta presencial, 80% dos pacientes saem desinformados quanto à prescrição médica realizada em uma consulta presencial de 6 minutos, parece que o problema não é o método, e sim a qualidade do serviço prestado. Obrigado pela visualização. Meu nome é Lucas Tudium, sou médico ortopedista, cirurgião de quadril, e no canal da Ortopedia Científica, o conhecimento sempre será público.